Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro. A bola de bilhar. James Preece. Suponho que deveria dizer Professor James Preece, embora todo mundo certamente conheça a pessoa a quem me refiro mesmo sem o título. Sempre falava vagarosamente. Eu sei, eu o entrevistei muito frequentemente. Ele tinha a mente de maior capacidade desde Einstein, mas não funcionava rapidamente. Sempre admitia sua lentidão. Talvez porque tivesse uma capacidade tão grande é que ele trabalhava devagar. Dizia alguma coisa em lenta abstração, depois pensava e dizia algo mais. Mesmo sobre assuntos triviais, sua mente gigante pairava incertamente, dando um toque aqui e depois outro lá. O sol nasceria amanhã. Eu posso imaginá-lo pensando. O que é que você quer dizer com nasce? Nós podemos ter certeza de que o amanhã virá? O termo sol é completamente não ambíguo nesta conexão? Acrescente-se a este hábito no falar um semblante plácido, um tanto pálido, sem nenhuma expressão, a não ser um ar geral de incerteza. Cabelos grisalhos, um tanto finos, bem penteados. Roupa formal de corte invariavelmente conservador. E tem-se o que era o professor James Preece, uma pessoa retraída com completa falta de magnetismo. É por isso que ninguém no mundo, a não ser eu mesmo, poderia supor que ele fosse assassino. É mesmo eu não estou seguro. Afinal, ele era um pensador lento, fora sempre um pensador lento. Era concebível que, num momento crucial, ele conseguisse pensar rapidamente e agir imediatamente? Não importa. Mesmo que ele tivesse matado, ele acabara com isto. É muito tarde agora para tentar resolver as coisas, e eu não o conseguiria mesmo que decidisse deixar isto ser publicado. Edward Bloom fora colega de sala de Preece na faculdade e seu associado, pelas circunstâncias, por toda a geração seguinte. Eles tinham a mesma idade e a mesma propensão para a vida de solteiro, mas eram opostos em tudo mais que importava. Bloom era um facho vivo de luz, cheio de cor, alto, forte, barulhento e seguro de si. Tinha uma mente que parecia um golpe de meteoro pelo modo inesperado e repentino como podia aprender o essencial. Ele não era teórico como Preece. Bloom não tinha também paciência para isto, nem a capacidade de concentrar o pensamento num único ponto abstrato. Ele o admitia e se vangloriava disso. O que ele tinha mesmo era um modo fantástico de perceber a aplicação de uma teoria, de perceber a maneira pela qual podia ser colocada em uso. Num bloco fino de mármore de uma estrutura abstrata, ele via sem aparente dificuldade um projeto intrincado de um invento maravilhoso. O bloco se arrebentaria ao seu toque e revelaria o invento. Havia uma história famosa e não exagerada demais de que tudo o que Bloom construía não deixava jamais de funcionar ou de ser patenteável ou aproveitável. No momento em que tinha 45 anos, era um dos homens mais ricos da Terra. E, se Bloom o técnico estava adaptado a um assunto particular, ele o estava ao modo de pensamento de Preece, o teórico. Os maiores inventos de Bloom eram construídos sobre os maiores pensamentos de Preece, e, enquanto Bloom ficava rico e famoso, Preece ganhava um respeito fenomenal entre seus colegas. Naturalmente, esperava-se que, quando Preece apresentasse sua teoria dos dois campos, Bloom estaria pronto imediatamente para construir o primeiro instrumento prático antigravitacional. Meu trabalho era encontrar o interesse humano da teoria dos dois campos para os subscritores da Telenews Press, e a gente consegue isto tentando lidar com seres humanos e não com ideias abstratas. Na medida em que meu entrevistado era o professor Preece, isto não era fácil. Naturalmente, eu ia perguntar-lhe sobre as possibilidades da antigravidade, que interessava a todo mundo, e não sobre a teoria dos dois campos que ninguém poderia entender. Antigravidade? Preece apertou os lábios pálidos e considerou. Eu não estou inteiramente certo de que é possível ou que jamais será. Eu não trabalhei no assunto até a minha inteira satisfação.
Eu não vejo bem se as equações dos dois campos teriam uma solução finita, que elas deveriam ter, naturalmente, se... E então ele se perdia em meditação profunda. Eu o provoquei. Bloom diz que acha que tal instrumento pode ser construído. Pris concordou. Bem, sim, mas eu duvido. Ed Bloom tem tido uma habilidade interessante em ver o não óbvio no passado. Ele tem uma mente extraordinária. Certamente isto o fez rico o bastante. Nós estávamos sentados no apartamento de Pris, classe média comum. Eu não podia deixar de dar rápidas olhadinhas aqui e ali. Pris não era próspero. Não creio que tivesse lido meu pensamento. Viu meu olhar. Acho que estava em seu pensamento. Ele disse: a prosperidade não é a recompensa usual para um puro cientista, nem mesmo particularmente desejável. Talvez fosse assim, pensei. Pris tinha certamente seu tipo próprio de recompensa. Ele era a terceira pessoa na história a ganhar 2 prêmios Nobel e o primeiro a ter os 2 em ciências e sem repartir com ninguém. Não se pode reclamar disto. E, se ele não era rico, também não era pobre. Mas não parecia um homem contente. Talvez não fosse apenas a prosperidade de Bloom que entediava Pris. Talvez fosse a fama de Bloom entre as pessoas da Terra em geral. Talvez fosse o fato de que Bloom era uma celebridade aonde quer que fosse, enquanto que Pris, fora das convenções científicas e dos clubes de faculdades, era bastante anônimo. Não posso dizer quanto disto estava nos meus olhos ou no modo pelo qual eu franzia a testa, mas Pris continuou a dizer: mas nós somos amigos, sabe? Jogamos bilhar 1 vez ou 2 por semana. Eu o bato regularmente. Eu nunca publicara esta afirmação. Confirmei-a com Bloom, que fez uma longa contra-afirmação que começava assim: ele bate no bilhar, aquele tolo, e ficou cada vez mais pessoal depois. Na verdade, nenhum dos dois era novato no bilhar. Eu os observei jogando uma vez durante algum tempo, depois da afirmação e da contra-afirmação, e ambos manejavam o taco com estilo profissional. Mas ainda, ambos jogavam para valer, e não havia nenhuma amizade no jogo que eu pudesse ver. O senhor se importaria de predizer se Bloom conseguirá construir um instrumento antigravidade? Perguntei. Você quer dizer se eu me comprometeria de algum modo? Bem, vamos considerar, jovem. O que é que você quer dizer exatamente com antigravidade? Nossa concepção de gravidade é construída em torno da teoria geral da relatividade de Einstein, que tem agora 150 anos, mas que, dentro de seus limites, continua firme. Podemos figurá-la. Eu ouvia com polidez. Eu já ouvira Pris sobre este assunto antes, mas se eu quisesse tirar alguma coisa dele, o que não era certo, tinha que deixá-lo trilhar o caminho a seu modo. Podemos figurá-la, disse ele, imaginando que o universo é uma folha lisa, fina, superflexível, de borracha inquebrável. Se figurarmos que a massa está associada ao peso, como é na superfície da Terra, então podemos esperar que a massa, ficando sobre a folha de borracha, faça um corte. Quanto maior a massa, mais profundo o corte. No universo atual, continuou, todos os tipos de massa existem, e nossa folha de borracha deve ser concebida crivada de cortes. Qualquer objeto rolando sobre a folha cairia dentro e sairia dos cortes pelos quais passava, virando e mudando de direção na medida em que o fizesse. É esta volta e esta mudança de direção que interpretamos como demonstrando a existência da força da gravidade. Se o objeto em movimento chegar perto bastante do centro do corte e estiver movendo-se bem vagarosamente, fica preso, girando e girando em torno daquele corte. Na ausência do atrito, ele mantém este giro para sempre. Em outras palavras, o que Isaac Newton interpretou como força, Albert Einstein interpretou como distorção geométrica. Fez uma pausa nesse ponto. Estivera falando bem fluentemente, para ele, desde que estava falando sobre algo do qual já falara antes muitas vezes. Mas, agora, começou a escolher o caminho. Continuou. Então, ao tentar produzir antigravidade, nós estamos tentando alterar a geometria do universo. Se continuarmos com a nossa metáfora, estamos tentando alisar a folha de borracha cheia de cortes.
Poderíamos imaginar-nos sob a massa contundente, levantando-a e suportando-a de modo a evitar que fizesse um corte. Se fizermos a folha de borracha plana assim, então criamos um universo, ou, pelo menos, uma porção do universo, no qual não existe gravidade. Um corpo rolando passaria a massa não contundente, sem alterar sua direção nem um pouco, e poderíamos interpretar isto como significando que a massa não estava exercendo nenhuma força gravitacional. A fim de completar este feito, entretanto, nós precisamos de uma massa equivalente à massa contundente. Para produzir antigravidade na Terra deste modo, teríamos que fazer uso de uma massa igual à da Terra e equilibrá-la sobre nossas cabeças, por assim dizer. Eu o interrompi. Mas sua teoria dos dois campos? Exatamente. A relatividade geral não explica ambos os campos gravitacional e eletromagnético num conjunto único de equações. Einstein passou a metade de sua vida procurando este conjunto único para uma teoria de campo unificada e falhou. Todos que seguiram Einstein também falharam. Eu, entretanto, comecei com a hipótese de que há dois campos que não podem ser unificados e segui as consequências, que posso explicar em parte, em termos, pela metáfora da folha de borracha. Então, chegamos a um ponto sobre o qual eu não tinha certeza de ter ouvido falar antes. Como é que se passa? Perguntei. Suponha que, em vez de tentar levantar a massa contundente, nós tentemos endurecer a própria folha, fazê-la menos cortável. Ela se contrairia, pelo menos numa pequena área, e ficaria mais plana. A gravidade diminuiria, e também a massa, pois as duas são essencialmente o mesmo fenômeno em termos de universo cortante. Se conseguíssemos fazer a folha de borracha ficar completamente plana, tanto a gravidade quanto a massa desapareceriam juntas. Sob condições apropriadas, o campo eletromagnético poderia ser colocado em oposição ao campo gravitacional e servir para endurecer a contextura cortante do universo. O campo eletromagnético é tremendamente mais forte do que o campo gravitacional, de modo que se poderia fazer o primeiro ultrapassar o segundo. Disse sem muita segurança. Mas o senhor disse sob condições apropriadas. Podem-se conseguir estas condições apropriadas de que o senhor fala, professor? Isto é que eu não sei, disse Preece pensativo e vagarosamente. Se o universo fosse realmente uma folha de borracha, sua dureza teria que atingir um valor infinito antes que se pudesse esperar que ficasse completamente plana sob uma massa contundente. Se for assim também com o universo real, então seria necessário um campo eletromagnético infinitamente intenso, e isto significaria que a antigravidade seria impossível. Mas Bloom diz... Sim, eu imagino que Bloom pensa que um campo finito bastará, se puder ser aplicado devidamente. Entretanto, por mais engenhoso que ele seja, e Preece sorriu levemente, não precisamos achar que ele seja infalível. Sua apreensão da teoria é bem falha. Ele nunca recebeu seu diploma da faculdade, sabia? Eu ia dizer que sabia. Afinal, todos sabiam. Mas havia um toque de ansiedade na voz de Preece quando disse isto, e eu olhei para cima a tempo de lhe perceber uma animação nos olhos, como se estivesse encantado de espalhar esta notícia. Então, balancei a cabeça como se estivesse anotando-a para uma referência futura. Então, o senhor diria, professor Preece, eu o provoquei novamente, que Bloom está provavelmente errado e que a antigravidade é impossível? Finalmente, Preece meneou a cabeça. O campo gravitacional pode ser enfraquecido naturalmente, mas, se por antigravidade queremos dizer um verdadeiro campo zero de gravidade, nenhuma gravidade sobre um volume significativo de espaço, então suspeito que a antigravidade seja impossível, apesar de Bloom. E eu tinha, de certo modo, o que queria. Não consegui ver Bloom durante quase 3 meses depois disto, e, quando o vi, estava de mau humor. Ele tinha ficado logo zangado, naturalmente, quando as primeiras notícias sobre a afirmação de Preece apareceram. Ele fez saber que Preece seria convidado para o primeiro desempenho eventual do instrumento antigravidade, assim que estivesse construído, e seria mesmo convidado a participar da demonstração.
Algum repórter, eu não, infelizmente, o apanhou entre seus compromissos e lhe pediu para elaborar algo sobre isto, e ele disse: "Eu terei o instrumento eventualmente, logo, talvez." E você pode estar lá, e também qualquer outra pessoa que a imprensa queira enviar para lá. E o professor James Price pode estar lá. Ele pode representar a ciência teórica e, após eu ter demonstrado a antigravidade, ele pode adaptar sua teoria para explicá-lo. Tenho certeza que ele saberá como fazer para adaptá-la com toda a mestria e mostrar exatamente por que eu não poderia ter falhado. Ele podia fazer isto agora e poupar tempo, mas acho que não o fará. Foi tudo dito com muita polidez, mas percebia-se a briga sob o fluxo rápido de palavras. Entretanto, continuou seu jogo ocasional de bilhar com Price e, quando os dois se encontravam, comportavam-se com toda a propriedade. Podia-se saber do progresso que Bloom estava fazendo por suas atitudes respectivas em relação à imprensa. Bloom ficava rude e sarcástico, enquanto Price desenvolvia crescente bom humor. Quando meu milésimo pedido de entrevista com Bloom foi finalmente atendido, pensei que talvez isso significasse uma interrupção na investigação de Bloom. Eu sonhei um pouco que ele fosse anunciar o sucesso final para mim. As coisas não se passaram assim. Ele me encontrou em seu escritório nas empresas Bloom, em Nova York. Era um estabelecimento maravilhoso, bem longe de qualquer área povoada, com uma paisagem elaborada e cobrindo uma área tão grande quanto uma grande indústria. Edison, no auge 2 séculos atrás, jamais tinha sido tão bem-sucedido aparentemente quanto Bloom. Mas Bloom não estava de bom humor. Ele veio com passos largos 10 minutos atrasado e passou brigando pela mesa da secretária com um ligeiro aceno em minha direção. Ele estava usando um capote de laboratório desabotoado. Ele se jogou em sua cadeira e disse: "Desculpe-me se o mantive à minha espera, mas não tive tanto tempo quanto esperava ter." Bloom era um showman nato e sabia muito bem antagonizar a imprensa, mas eu notei que ele estava sentindo grande dificuldade naquele momento em demonstrá-lo. Fiz a suposição óbvia. "Acho que compreendi, senhor, que seus testes recentes têm sido mal-sucedidos." "Quem lhe disse isso?" "Eu diria que é do conhecimento geral, senhor Bloom." "Não, não é. Não diga isso, jovem. Não há conhecimento em geral sobre o que se passa em meus laboratórios e oficinas. O senhor está afirmando as opiniões do professor, não está? De Price, quero dizer." "Não, eu não. Claro que está. Não foi para o senhor que ele fez aquela afirmação que antigravidade é impossível? Ele não fez a afirmação assim tão peremptoriamente. Ele nunca diz nada peremptoriamente, mas o era bastante para ele, e não tanto quanto eu terei seu maldito universo de folha de borracha antes que eu acabe." "Então, isto significa que o senhor está fazendo progresso, senhor Bloom?" "O senhor sabe que estou," disse ele com um estalo. "Ou o senhor deveria saber. Não estava na demonstração na semana passada?" "Sim, eu estava. Julguei que Bloom estivesse em dificuldades, ou ele não mencionaria aquela demonstração. Funcionou, mas não era um recorde mundial. Entre 2 polos magnéticos, foi produzida uma região de menor gravidade. Fora feito com muita inteligência. Uma balança Moss-Bauer Effect fora usada para provar o espaço entre os polos. Se nunca viram uma balança ME em ação, ela consiste preliminarmente num raio monocromático de raios gamas lançado no campo de baixa gravidade. O comprimento de onda dos raios gama muda ligeiramente, mas, sob medida, sobre a influência do campo gravitacional. E se nada acontecer para alterar a intensidade do campo, a mudança do comprimento de onda varia de modo correspondente. É um método extremamente delicado para testar um campo gravitacional e tudo funcionou como por encanto. Não havia dúvida que Bloom abaixara a gravidade. O problema é que isto já fora feito por outros. Bloom, para dizer a verdade, fizera uso de circuitos que aumentavam imensamente a facilidade com que se conseguia este efeito. Seu sistema era tipicamente engenhoso e tinha sido devidamente patenteado. E ele afirmava que era através deste método que a antigravidade se tornaria não apenas uma curiosidade científica, mas um assunto prático com aplicações industriais. Talvez. Mas era um trabalho incompleto e ele, normalmente, não fazia alvoroço diante de algo incompleto.
Ele não teria feito isto desta vez se não estivesse desesperado para apresentar algo. Eu disse: a minha impressão é que o senhor conseguiu naquela demonstração preliminar foi 0,82 G, e melhor do que isto foi conseguido no Brasil na primavera passada. Realmente? Bem, calcule o consumo de energia no Brasil e aqui, e depois diga-me a diferença de queda de gravidade por quilowatt-hora. O senhor ficará surpreso. Mas a questão é, pode-se alcançar o G0 de gravidade? Isto é o que o professor Preece acha ser impossível. Todo mundo concorda em que apenas diminuir a intensidade do campo não é um grande feito. Bloom cerrou os punhos. Eu tive a sensação de que uma experiência-chave tinha falhado naquele dia e que ele estava aborrecido de modo quase insuportável. Bloom odiava ser frustrado pelo universo. Ele prosseguiu: os teoricistas dão-me engulhos. Ele falou em voz baixa e dominada, como se estivesse finalmente cansado de não o dizer, e desabafou. Preece ganhou 2 prêmios Nobel por divagar em torno de algumas equações, mas o que foi que ele fez com isso? Nada! Eu fiz algo com isto e vou fazer mais ainda, quer Preece goste ou não. É de mim que se vão lembrar, sou eu que ganho os créditos. Ele pode guardar seu maldito título, seus prêmios e seus créditos de estudioso. Ouça, vou lhe dizer o que o aflige, sempre ciúme fora de moda. O que o mata é que eu consigo o que tenho, fazendo. Ele o quer pensando. Eu disse-lhe uma vez, nós jogamos bilhar juntos, sabe? Foi neste ponto que eu revelei a afirmação de Preece sobre o bilhar e consegui a contra-afirmação de Bloom. Nunca publiquei nenhuma das duas, seria muito vulgar. Nós jogamos bilhar, disse Bloom, quando já tinha esfriado um pouco, e eu ganhei minhas partidas. Nós mantemos as coisas amigavelmente. Que diabo, companheiros de faculdade e tudo isto. Embora como ela a terminou, eu nunca saberei. Ele saiu-se bem em física e em matemática, naturalmente, mas conseguiu um grau apenas passável, de pena, eu acho, em todos os cursos de humanidade que fez. O senhor não tirou seu diploma? Tirou, Sr. Bloom. Isto era pura maldade de minha parte. Eu estava gozando a erupção dele. Eu desisti para fazer negócios, maldição. Minha média escolar, durante os 3 anos que frequentei, foi B forte. Não imagine nada mais, ouviu? Inferno, na época em que Preece tirou seu PhD, eu estava ganhando o meu 2º milhão. Ele continuou, claramente irritado. De qualquer modo, estávamos jogando bilhar e eu disse para ele, Jim, o homem médio jamais compreenderá por que você ganha o prêmio Nobel enquanto sou eu que consigo os resultados. Por que precisa de 2? Dê-me 1. Ele ficou ali, passando giz no taco, e depois falou com seu modo macio e afetado. Você tem 2 bilhões, Ed. Dê-me 1. Como vê, ele quer dinheiro. Será que o senhor não se importa de ele ter as honras? Indaguei. Por um instante eu pensei que ia mandar-me embora, mas não o fez. Riu, acenou a mão em frente de si como se estivesse apagando alguma coisa de um quadro negro invisível em frente dele. Oh, bem, esqueça isso. Tudo isso está fora. Ouça, o senhor quer uma afirmação? Está bem, as coisas não estão bem hoje e descontrolei-me um pouco, mas vou esclarecer tudo. Acho que sei o que está errado, e se não o sei, vou sabê-lo. Veja, o senhor pode dizer que eu digo que não precisamos de intensidade eletromagnética infinita. Nós vamos aplanar a folha de borracha, nós vamos ter gravidade zero. E quando o conseguirmos, teremos a demonstração mais fantástica que o senhor já viu, exclusivamente para a imprensa e para Preece, e o senhor será convidado. E o senhor pode dizer que não demorará muito. Está bem? Está bem! Eu tive tempo, depois disso, de ver cada homem 1 ou 2 vezes mais. Vi mesmo os 2 juntos quando estive presente a um de seus jogos de bilhar. Como eu disse antes, ambos eram bons. Mas a chamada para a demonstração não veio tão rapidamente assim. Chegou quando faltavam 6 semanas para completar 1 ano que Bloom havia me dado a afirmação. E nisto talvez fosse injusto esperar um trabalho mais rápido. Tive um convite gravado especial com a garantia de participação num coquetel. Bloom nunca fazia as coisas pela metade, e ele estava planejando ter um grupo alegre e satisfeito de repórteres à mão. Havia um arranjo com a TV tridimensional também.
Bloom sentia-se completamente confiante, naturalmente. Confiante o bastante para querer lançar a demonstração em todas as casas vivas do planeta. Eu chamei o professor Price para ter certeza de que ele tinha sido convidado também. Fora. O senhor pretende comparecer? Houve uma pausa e o rosto do professor na tela era um estudo de relutância insegura. Uma demonstração deste tipo é ainda mais inconveniente quando um assunto científico sério está em jogo. Eu não gosto de encorajar estas coisas. Eu estava com medo que ele se isentasse e a dramaticidade da situação seria muito diminuída se ele não estivesse lá. Mas então, talvez ele decidisse que não ousava bancar o covarde diante do mundo. Com um desgosto óbvio, disse: "Naturalmente, Ed, Bloom não é um verdadeiro cientista e ele precisa ter seu lugar ao sol. Estarei lá. O senhor acha que o Sr. Bloom pode produzir a gravidade zero?" Sr. Bloom enviou-me uma cópia do projeto de seu invento e não estou certo. Talvez o possa fazer se... Ele diz que pode fazê-lo. Naturalmente. Ele parou novamente por um longo tempo. Eu acho que gostaria de vê-lo. Eu também, e também muitos outros. O palco estava impecável. Todo um andar do edifício principal das empresas Bloom, aquele no alto do morro, estava iluminado. Havia os coquetéis prometidos e uma apresentação esplêndida de hors d'oeuvres, de música suave e luzes. Um Edward Bloom cuidadosamente vestido e inteiramente jovial, funcionando como o perfeito anfitrião, enquanto um grande número de subalternos polidos e discretos serviam de criados. Tudo era simpatia e alegre confiança. James Price estava atrasado, e peguei Bloom olhando pelos cantos da multidão e começando a ficar um pouco triste. Então Price chegou, arrastando um volume sem cor, uma monotonia sem cor, que não se casava com o barulho e o esplendor absoluto. Nenhuma outra palavra podia descrevê-lo, ou então eram os 2 martinis agindo dentro de mim, que enchiam a sala. Bloom o viu e seu rosto se iluminou imediatamente. Ele se lançou pela sala, agarrou a mão do homenzinho e o arrastou para o bar. Jean, que bom ver você! O que é que você vai tomar? Que inferno, homem! Eu o teria chamado se você não aparecesse. Não posso fazer tudo isto sem a estrela, sabe? Ele apertou a mão de Price. É a sua teoria, sabe? Nós, pobres mortais, não podemos fazer nada sem que vocês poucos malditos nos mostrem o caminho. Ele estava efervescente, fazendo lisonjas, pois o podia agora. Estava engordando Price para a matança. Price tentou recusar um drink, com um tipo de murmúrio, mas um copo foi enfiado em sua mão, e Bloom elevou a voz como um touro. "Cavalheiros, um momento de silêncio, por favor!" Para o professor Price, a maior inteligência depois de Einstein, 2 vezes laureado com o Prêmio Nobel, pai da teoria dos 2 campos e inspirador da demonstração que vamos ver, mesmo se ele não acreditasse que funcionaria, e teve a coragem de dizê-lo publicamente. Houve um certo riso contido, que logo desapareceu, e Price parecia tão carrancudo quanto podia parecer. "Mas, agora que o professor Price está aqui", disse Bloom, "e nós fizemos nossos brindes, vamos a ela. Sigam-me, cavalheiros." A demonstração era num local muito mais elaborado do que o anterior. Desta vez, era no último andar do edifício. Diferentes ímãs estavam envolvidos, menores, meu Deus, mas, tanto quanto eu podia perceber, com a mesma balança ME no local. Uma coisa, entretanto, era nova e surpreendeu todo mundo, atraindo a atenção mais do que qualquer coisa na sala. Era uma mesa de bilhar, colocada sob um dos polos do ímã. Debaixo dela estava o outro polo. Um buraco redondo com cerca de 25 em de diâmetro se estampava bem no centro da mesa e era óbvio que o campo zero de gravidade, se fosse produzido, seria produzido através daquele buraco no centro da mesa de bilhar. Era como se toda a demonstração tivesse sido destinada, de modo supra-realista, a marcar a vitória de Bloom sobre Price. Esta seria uma outra versão de sua constante competição de bilhar, e Bloom ia ganhar. Eu não sei se os outros homens de imprensa interpretaram as coisas deste modo, mas acho que Price o fez. Eu me virei para olhar para ele e vi que ainda segurava o drink que lhe puseram na mão. Ele raramente bebia, eu sabia, mas agora levantara um copo até os lábios e o esvaziou em 2 goles.
Fitou aquela bola de bilhar e eu não precisei de nenhum talento de espião para perceber que tomava aquilo como uma bofetada de propósito. Bloom nos levou até os 20 assentos que circundavam os 3 lados da mesa, deixando o quarto livre como área de trabalho. Pris foi cuidadosamente escoltado para o lugar que tinha a visão mais conveniente. Pris olhou rapidamente para as câmeras tridimensionais que estavam funcionando agora. Imagino que ele estivesse pensando em partir, mas decidiu que não o podia fazer diante do olhar do mundo. Essencialmente, a demonstração era simples, era a produção que contava. Havia mostradores à vista que mediam o consumo de energia. Havia outros que transferiam as leituras da balança ME para uma posição e um tamanho que fossem visíveis para todos. Tudo fora arrumado para facilitar a visão tridimensional. Bloom explicou cada passo de um modo genial, com 1 ou 2 pausas, nas quais ele se voltava para Pris para uma confirmação que devia ser dada. Ele não o fez com frequência bastante para torná-lo óbvio, mas apenas o suficiente para levar Pris ao ponto crucial de seu tormento. De onde eu estava sentado, eu olhava através da mesa e via Pris do outro lado. Ele tinha a aparência de um homem padecendo no inferno. Como todos nós sabemos, Bloom foi bem-sucedido. A balança M mostrou que a intensidade gravitacional ia diminuindo firmemente enquanto o campo eletromagnético se ia intensificando. Houve saudações quando ela caiu abaixo da marca de 0,52 gramas. Uma linha vermelha indicava isto no mostrador. A marca 0,52 gramas, como sabem, disse Bloom com confiança, representa o recorde anterior na diminuição da intensidade gravitacional. Nós estamos agora abaixo disto, com um gasto de eletricidade menor que 10% do gasto feito no momento em que aquela marca foi feita. E vamos descer ainda mais. Bloom, pensei deliberadamente por causa do suspense, diminuiu a velocidade da queda até o fim, deixando que as câmeras tridimensionais deslizassem para a frente e para trás entre a mesa de bilhar e o mostrador no qual a leitura da balança M estava diminuindo. Bloom disse repentinamente: "Cavalheiros, os senhores encontrarão óculos escuros na bolsa ao lado de cada cadeira. Por favor, usem-nos agora. O campo zero de gravidade será estabelecido logo e irradiará uma luz rica em ultravioleta." Ele também pôs óculos e houve um ruído momentâneo, enquanto os outros também os colocavam. Eu acho que ninguém respirou no último minuto, quando o mostrador caiu para 0 e lá ficou. E logo que isto aconteceu, um cilindro de luz surgiu de um polo a outro através do buraco na mesa de bilhar. Houve um fantasma de 20 suspiros nesse momento. Alguém perguntou: "Senhor Bloom, qual a razão desta luz?" "É característica do campo zero de gravidade", disse Bloom brandamente, o que não era resposta, é claro. Os repórteres estavam agora de pé, amontoando-se em torno da beirada da mesa. Bloom acenou para que eles saíssem. "Por favor, cavalheiros, mantenham-se afastados." Apenas Pris permaneceu sentado. Parecia perdido em pensamentos e tive certeza, desde então, que eram os óculos que obscureciam a significação possível de tudo o que se seguiu. Não lhe vi os olhos, e isto significava que nem eu, nem ninguém podíamos começar a adivinhar o que é que se estava passando atrás daqueles olhos. Bem, talvez nós não pudéssemos fazer tal adivinhação, mesmo que os óculos não estivessem ali, mas quem o pode dizer? Bloom aumentava agora a voz. "Por favor, a demonstração ainda não acabou. Até agora apenas repeti o que já fiz antes. Eu agora produzi um campo zero de gravidade e mostrei que isto pode ser feito praticamente, mas quero demonstrar algo do que este campo pode fazer. O que nós vamos ver em seguida será alguma coisa que nunca foi vista, nem mesmo por mim. Não fiz experiências nesta direção, como eu gostaria de ter feito, pois acho que o professor Pris merecia a honra de..." Pris levantou os olhos com ferocidade. O quê? "Professor Pris", disse Bloom sorrindo largamente, "gostaria que o senhor realizasse a primeira experiência envolvendo a interação de um objeto sólido com um campo zero de gravidade. Notem que o campo foi formado no centro de uma mesa de bilhar.
O mundo conhece sua fenomenal habilidade no bilhar, professor. Um talento apenas superado pela sua atitude interessante em física teórica. O senhor não quer lançar uma bola de bilhar no volume zero de gravidade? Ansiosamente ofereci uma bola e um taco ao professor. Pris, com os olhos ocultos pelos óculos, olhava para ele e somente muito devagar e com muita incerteza se levantou para apanhá-los. Imagino que os olhos dele revelavam. Imagino também quanto da decisão para conseguir que Pris jogasse bilhar na demonstração fora devido à raiva de Bloom sobre as observações de Pris quanto aos seus jogos periódicos, as informações que eu lhe dera. Estaria eu sendo responsável de algum modo pelo que se seguiu? Venha, levante-se, professor, disse Bloom, e deixe-me sentar em seu lugar. O espetáculo é seu de agora em diante. Vá em frente. Bloom se sentou e ainda falou, com uma voz que se parecia cada vez mais com o som de um órgão. Uma vez que o professor Pris envia a bola dentro do volume de gravidade zero, não mais será afetada pelo campo gravitacional da Terra. Ela ficará realmente sem movimento, enquanto a Terra gira em torno de seu eixo e em torno do Sol. Nesta latitude e neste momento do dia, calculei que a Terra, com seus movimentos, cairá. Nós iremos com ela, e a bola permanecerá da mesma forma. Para nós, parecerá que ela subiu e se afastou da superfície da Terra. Observem. Pris parecia permanecer em frente da mesa, paralisado. Era surpresa? Espanto? Não sei, nunca saberei. Ele fez um movimento para interromper o pequeno discurso de Bloom, ou ele estava apenas sofrendo com relutância por ter que desempenhar o papel desonroso ao qual estava sendo forçado por seu adversário? Pris virou-se para a mesa de bilhar, olhando primeiro para ela e depois para Bloom. Todos os repórteres estavam de pé, amontoando-se na maior proximidade possível para terem boa visão. Apenas o próprio Bloom permanecia sentado, sorrindo e isolado. Ele, naturalmente, não estava observando nem a mesa, nem a bola, nem o campo de gravidade zero. Na medida em que eu podia ver através dos óculos, ele estava observando Pris. Pris virou-se para a mesa e colocou a bola. Ele ia ser o agente que iria trazer o triunfo final e dramático para Bloom e iria fazer de si mesmo o homem que dissera que isto não podia ser feito, o bode expiatório para ser gozado para sempre. Talvez ele sentisse que não havia meio de sair disto. Ou talvez, com uma batida segura do taco, colocou a bola em movimento. Ela não ia depressa e todos os olhos a seguiam. Ela bateu no lado da mesa e carambolou. Ela ia agora ainda mais devagar, como se o próprio Pris quisesse aumentar o suspense e fazer o triunfo de Bloom mais dramático. Eu tinha uma visão perfeita, pois estava do lado da mesa oposto a Pris. Eu via a bola movendo-se em direção ao brilho do campo de gravidade zero e, além disto, via as partes de Bloom sentado que não estavam encobertas por este brilho. A bola se aproximou do volume de gravidade zero. Pareceu ficar dependurada na beira por um momento e depois desapareceu, com um golpe de luz, o barulho de um trovão e o cheiro repentino de roupa queimada. Gritamos. Todos nós gritamos. Eu tinha visto a cena na televisão, juntamente com o resto do mundo. Posso me ver no filme durante o período de 15 segundos de feroz confusão, mas não reconheço meu rosto na verdade. 15 segundos! E então descobrimos Bloom. Ele ainda estava sentado na cadeira, com os braços cruzados, mas havia um buraco do tamanho de uma bola de bilhar no braço, no peito e nas costas. A maior parte de seu coração, como apareceu depois durante a autópsia, tinha sido nitidamente perfurada. Eles desligaram o instrumento, chamaram a polícia, arrastaram Pris, que estava num estado de total colapso. Eu não estava muito melhor, para dizer a verdade. E se qualquer repórter presente à cena algum dia tentou dizer que permanecera como puro observador daquela cena, é um mentiroso frio. Foi alguns meses antes de eu ver Pris novamente. Ele havia perdido algum peso, mas parecia bem por outro lado. Na verdade, tinha as faces coloridas e um ar de decisão. Ele estava mais bem vestido do que nas outras vezes em que o vi. Eu sei o que aconteceu agora. Se eu tivesse tido tempo para pensar, eu o teria sabido então.
Mas eu sou um pensador lento, e o pobre Ed Bloom estava tão empenhado em apresentar um grande espetáculo e fazia-o tão bem que me arrastou com ele. Naturalmente, tenho tentado compensar alguns dos prejuízos que causei sem querer. "O senhor não pode trazer Bloom de volta à vida?" disse eu sobriamente. "Não, não posso", disse ele também sobriamente. "Mas há as empresas Bloom para serem cuidadas." O que aconteceu na demonstração, sob a vista geral do mundo, foi o pior aviso possível para a gravidade zero, e é importante que se esclareça toda a história. É por isso que eu pedi para vê-lo. Sim, se eu tivesse sido um pensador mais rápido, teria sabido que Ed estava falando sobre pura tolice, quando disse que a bola de bilhar iria levantar-se vagarosamente no campo de gravidade zero. Não podia ser assim. Se Bloom não tivesse desprezado tanto a teoria, se não estivesse tão decidido a orgulhar-se de sua ignorância da teoria, ele mesmo o teria sabido. O movimento da Terra, afinal, não é o único movimento envolvido, jovem. O próprio Sol se move numa imensa órbita em torno do centro da Via Láctea. E a galáxia se move também, de algum modo não muito claramente definido. Se a bola de bilhar estava submetida à gravidade zero, podia-se pensar que ela não estaria afetada por nenhum destes movimentos e que, portanto, cairia repentinamente num estado de repouso absoluto, quando não existe nada como repouso absoluto. Pris balançou a cabeça vagarosamente. O problema com Ed, acho, foi que ele pensava no tipo de gravidade zero que se consegue numa espaçonave em queda livre, quando as pessoas flutuam no espaço. Ele esperava que a bola flutuasse no ar. Entretanto, numa espaçonave, a gravidade zero não é o resultado de uma ausência de gravidade, mas apenas o resultado de dois objetos, uma nave e um homem dentro da nave, caindo na mesma velocidade, respondendo à gravidade precisamente da mesma forma, de modo que cada um fica sem movimento em relação ao outro. No campo de gravidade zero produzido por Ed, havia um aplainamento da folha de borracha do universo, o que significa uma perda real de massa. Tudo neste campo, incluindo as moléculas do ar dentro dele e a bola de bilhar que eu joguei dentro, estava completamente sem massa, durante todo o tempo que ali ficasse. Um objeto completamente sem massa pode mover-se em apenas uma direção. Fez uma pausa, convidando-me a perguntar: que movimento seria? Movimento na velocidade da luz. Qualquer objeto sem massa, tal como um neutrônio com um fóton, deve viajar na velocidade da luz, desde que exista. De fato, a luz se move nesta velocidade somente porque é feita de fótons. Na medida em que a bola de bilhar entrou no campo de gravidade zero e perdeu sua massa, ela também assumiu a velocidade da luz e imediatamente partiu. Meneei a cabeça. Mas não recupera a massa quando sai do volume de gravidade zero? Certamente, e imediatamente começa a ser afetada pelo campo gravitacional e a diminuir a velocidade em resposta ao atrito do ar e da mesa de bilhar. Mas imagine quanto atrito seria necessário para parar um objeto com a massa de uma bola de bilhar à velocidade da luz. Ela atravessou a espessura de 100 milhas de nossa atmosfera num milésimo de segundo, e duvido que tenha tido sua velocidade diminuída mais do que algumas poucas milhas por segundo ao fazer isto, algumas milhas em 186.282. No caminho, ela chamuscou a mesa de bilhar, rompeu a beirada, nitidamente atravessou o pobre Ed e também a janela, formando círculos nítidos, pois ela passou através das coisas, antes que estas, mesmo tão frágeis quanto o vidro, tivessem tido tempo de rachar e estilhaçar. Foi uma sorte extrema estarmos todos no último andar de um edifício em área afastada. Se estivéssemos na cidade, poderia ter atravessado grande número de edifícios e matado muita gente. Agora, aquela bola de bilhar está longe no espaço, muito além do sistema solar, e continuará a viajar assim para sempre, à velocidade da luz aproximadamente até que bata em um objeto maior capaz de pará-la, e então provocará uma cratera considerável. Pensei naquilo e não estava certo de ter gostado. Como é possível? A bola de bilhar entrou no volume de gravidade zero quase parada. Eu a vi, e o senhor diz que ela partiu com uma quantidade incrível de energia cinética. De onde vem tal energia? Pris levantou os ombros.
De parte alguma. A lei de conservação de energia apenas existe sob condições nas quais a relatividade geral é válida, isto é, em um universo de folha de borracha recortada. Toda vez que os cortes forem aplainados, a relatividade geral já não funciona e a energia pode ser criada e destruída livremente. Isto se deve à radiação ao longo da superfície cilíndrica do volume de gravidade zero. Aquela radiação, lembra-se, que Bloom não explicou e, temo eu, não podia explicar. Se ele ao menos tivesse experimentado mais antes, se ele apenas não tivesse sido tão tolamente ansioso para fazer seu espetáculo. A que se deve a radiação, professor? As moléculas de ar dentro do volume. Cada uma assume a velocidade da luz e sai a toda força. São apenas moléculas, não bolas de bilhar, assim são freadas, mas a energia cinética de seu movimento é convertida em radiação energética. É contínua, pois novas moléculas estão sempre entrando e assumindo a velocidade da luz. Então a energia está sendo criada continuamente? Exatamente, e é isto que precisamos deixar claro para o público. A antigravidade não é primariamente um instrumento para levantar espaçonaves ou revolucionar o movimento mecânico. Antes, é a fonte de suprimento sem fim de energia livre, na medida em que a energia produzida pode ser desviada para manter o campo que mantém esta porção do universo plana. O que Ed Bloom inventou sem o saber não foi apenas antigravidade, mas a primeira máquina do movimento perpétuo de primeira classe, aquela que cria a energia do nada. Falei com lentidão. Qualquer um de nós poderia ter sido morto pela bola de bilhar, não é, professor? Ela podia ter saído em qualquer direção. Bem, os fótons sem massa emergem de qualquer fonte de luz à velocidade da luz em qualquer direção. É por isso que uma vela espalha luz em todas as direções. As moléculas de ar sem massa saem do volume de gravidade zero em todas as direções, e é por isso que todo o cilindro irradia. Mas a bola de bilhar era um objeto único. Ela poderia ter saído em qualquer direção, mas tinha que sair em alguma direção, escolhida ao azar, e a direção escolhida aconteceu de ser aquela que apanhou Ed. Era isso. Todo mundo sabe das consequências. A humanidade tinha a energia livre e assim temos o mundo que temos agora. O professor Preece foi encarregado de seu desenvolvimento pela direção das empresas Bloom e com o tempo ficou tão rico e tão famoso quanto Edward Bloom o fora. E Preece ainda tinha 2 prêmios Nobel a mais. Somente. Continuei pensando. Os fótons irrompem de uma fonte de luz em todas as direções, pois são criados no momento, e não há razão para que se movam em uma direção antes do que em outra. As moléculas de ar saem do campo de gravidade zero em todas as direções, porque entram em todas as direções. Mas, e uma bola de bilhar que entre no campo de gravidade zero de uma direção particular? Ela sai na mesma direção ou em qualquer direção? Inquiri delicadamente, mas os físicos teóricos parecem não estar seguros, e não consegui encontrar nenhum registro nas empresas Bloom, que é a única organização que trabalha com campos de gravidade zero, de que tenham realizado experiências sobre isto. Alguém na organização me contou uma vez que o princípio da incerteza garante a emersão fortuita de um objeto que entre em qualquer direção. Mas, então, por que não fazem a experiência? Poderia ser que, uma vez por todas, a mente de Preece tenha trabalhado rapidamente? Poderia ser que, sob a pressão do que Bloom estava tentando fazer com ele, Preece tenha visto tudo repentinamente? Ele estudara a radiação em torno do volume de gravidade zero. Poderia ter compreendido sua causa e estar certo sobre o movimento, a velocidade da luz de qualquer coisa que entrasse no volume. Então, por que não disse nada? Uma coisa é certa, nada que Preece fizesse na mesa de bilhar seria acidental. Ele era um perito e a bola de bilhar fez exatamente o que ele quis que ela fizesse. Eu estava bem ali. Eu o vi olhar para Bloom e depois para a mesa, como se estivesse estudando os ângulos. Eu o observei ao bater na bola. Eu a observei quando bateu no lado da mesa e entrou no volume de gravidade zero, em uma direção particular. Pois, quando Preece enviou aquela bola em direção ao volume de gravidade zero, e os filmes tridimensionais me sustentam, ela já estava apontada diretamente para o coração de Bloom.
Acidente? Coincidência? Assassinato? Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.